Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Amém? Em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, não temos que nos perguntar se teremos provações, pois, como nos foi dito, certamente as provações virão e devemos estar preparados. Mas a boa notícia é que não precisamos enfrentar essas provações sozinhos, pois o Deus Criador está e sempre estará cuidando de nós em tempos difíceis. E este é o título desta reflexão: em tempos difíceis. Irmãos, todos nós enfrentaremos tempos difíceis nesta vida. Esses tempos, por vezes, são muitos e se acumulam. Talvez tenhamos perdido um ente querido, talvez tenhamos perdido o emprego, talvez tenhamos recebido um diagnóstico de uma doença, talvez a nossa vida conjugal não vai bem, ou ainda um filho rebelde tem machucado o nosso coração, ou qualquer outra situação. Se tudo isso são tempos difíceis. Mas a realidade, meus irmãos, é que temos poucas coisas certas e seguras neste mundo inseguro. A verdade também é que somos frágeis e totalmente sem controle sobre os acontecimentos da vida. Ninguém está seguro de nada. Diante dos tempos difíceis da vida, precisamos nos assegurar nas verdades da Palavra de Deus. Somente o Senhor pode manter a paz, a segurança e a direção do nosso coração. E somente Ele pode nos instruir. Em Salmos 32, versículo 8 diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amém? Em tempos difíceis, Deus promete estabilidade nas coisas básicas, quando a nossa vida estiver plenamente confiada a Ele. Você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor? É uma pergunta, querido ouvinte. Você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor? O salmista declara assim, em Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. É a palavra de Deus, queridos. Outra coisa, meus irmãos, em tempos difíceis, Deus não promete nos livrar de todos os problemas, mas Ele promete estar conosco quando toda a dificuldade chegar. Em Isaías, capítulo 43, versículo 2, Isaías 43, versículo 2 diz assim: Quando passares pelas águas,
estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Em tempos difíceis, Deus também promete a sua maravilhosa presença. Deus sempre está conosco, queridos. Deus nunca nos abandona. É a palavra. Deus sempre está e estará sempre conosco. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, que diante dos tempos difíceis, todos nós recebamos nos nossos corações as grandes promessas da palavra de Deus e creiamos naquele em que não há nada impossível ou difícil demais, porque Deus jamais nos abandonará. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra de Deus, porque Deus jamais nos abandonará. Pensemos nisso, queridos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.